Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando. Pessoal, vamos usar máscara na hora que sair, lavar as mãos, álcool em gel, evitar aglomerações, gente, porque o vírus tá que tá. A pandemia tá forte, a gente já tá tendo problemas nos hospitais, já tá para faltar, como é que diz, remédio. Então, vamos se cuidar, gente. Saiu de casa, quando chegar, lava as mãos. Se você comprou alguma coisa, dá uma passadinha com pano com álcool nela, assim, dá uma limpadinha, deixa a sacolinha de um canto, deixa para mexer com isso só depois outro dia, para não ter perigo. Toda prevenção é importante. E vamos começar então, pessoal. Primeira coisa, as últimas 2 semanas foram trabalho, então todo mundo deve estar com saudade das minhas aulas, né? Preocupa não, gente, que agora a gente começa com gosto. E falando de trabalho, agora eu já vou dar a dura. Não digo que é para todos, mas tem alguns que vão saber que essa mensagem é para vocês. Não me entregaram os trabalhos, nenhum dos dois. Pessoal, vamos fazer, vamos me enviar. Eu já estou estendendo muito o prazo. Se a gente tivesse nas aulas presenciais, eu já estava dando zero. É por causa desses tempos extraordinários que a gente está vivendo que eu vou estender mais um pouco, até sexta-feira, no máximo. Passou de sexta-feira, não adianta choro, não adianta nada, que eu não vou receber mais, a nota já vai estar fechada no sistema e eu vou dar bomba para muita gente por causa disso. Vai ficar salpicado de nota vermelha. Então vamos procurar fazer, procurar arrumar as coisas. Não é difícil, os trabalhos são bem simples e tá valendo a nota do bimestre, gente. É ela junto com as atividades. Então, vamos que vamos então começar a aula, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a política indígena dos índios que tem no Brasil. Essa política indigenista, ela tem um histórico bem conturbado no nosso país. Para começo de conversa, faz muito pouco tempo que os índios passaram a ter direitos realmente. Se a gente for dar uma olhada na história do Brasil e se focarmos a gente só nos índios, a gente vai se deparar com uns tristes fatos, uma triste verdade. Durante todo o período colonial do Brasil, temos o índio visto como uma pessoa inferior, como se ela estivesse abaixo do ser humano. Também vamos ver que de diferentes formas, principalmente os europeus, eles se colocavam em condições superiores aos índios. E logo os escravizavam e tentavam catequizar eles. Catequizar o quê? Ensinar a religião cristã para eles. Qual que era a desculpa para poder escravizar eles? Era que eles estavam trazendo civilidade para esse povo, ensinando eles a trabalhar, dando um teto, dando comida, ensinando a religião. Era tudo uma desculpa. Como a colonização do Brasil ela foi feita de forma de exploração, não foi por desenvolvimento nem nada, mas sim para retirar os recursos daqui e levar para a Europa, boa parte dos índios eles foram escravizados e dizimados pelos colonizadores. Por quê? Ou os colonizadores os matavam para pegar suas terras, para poder utilizar, para explorar, ou os escravizavam para pôr eles para trabalhar nessas mesmas terras. Salve as missões jesuítas, que davam esperança e futuro para os indígenas, porque eles iam lá para ensinar, não para escravizar, mostrar o futuro, tudo, de uma maneira amigável, o resto era sempre tentando acabar com os índios. Por outro lado, com a independência do Brasil, ela começou e terminou sem nenhum ganho no que diz respeito aos índios. Somente com a Constituição de 1934 é que os índios eles foram ganhar algum amparo legal pela lei. Então não faz nem 100 anos que eles ganharam direitos. Até antes deles, eles não eram considerados nem humanos direito. Porque até então, antes, eles estavam à mercê do Estado ou da União, que tinham suas políticas e que eram regidas por decretos, tudo, mas nenhuma delas favorecia os índios propriamente ditos. E tem todo um paternalismo em volta do índio, porque, querendo ou não, toda a sociedade, até hoje, ainda se tem aquele pensamento que ele. Quando se pensa no índio, pensa naquelas pessoas correndo na floresta, sem roupa, caçando, tudo. Não se vê ela com o mesmo nível intelectual, como uma pessoa. Ainda se tem isso até hoje. Isso afetou muito. Porque mesmo com todo o desenvolvimento que teve, ainda teve e ainda se tem esse comportamento paternalista com eles, que dificulta a
integração dos índios, a proteção deles na sociedade. O primeiro instituto que foi criado para proteger os índios, foi o CPI, que era o Serviço de Proteção ao Índio. Ele surgiu, gente, a partir da Constituição de 1891, mais para frente, ela foi... Vamos voltar um pouquinho aqui, que eu me adiantei. No artigo, na Constituição de 1891, foi a primeira vez que os indígenas eles foram inseridos num só artigo, que transferia para o Estado as terras que deveriam ser devolvidas para eles. O Estado que ia legalizar eles. Eles nem eram tocados nessa Constituição. E os Estados, né, nem podiam fazer nada com essas terras, porque todo esse artigo que dava o poder para eles não permitia eles fazer nada com elas, por causa que o artigo não voltava para aquelas leis antigas que tinham tirado essas terras, não inviabilizava elas. Então essas terras ficaram meio que num limbo. Nem era dos índios, nem era do governo, nem era de ninguém. Aí somente com esse órgão que foi criado, o CPI, o Serviço de Proteção do Índio, sob o comando do coronel Cândido Mariano da Silva Rondon, que era uma pessoa que era simpatizante das causas indígenas, que começou uma tentativa de ajudar os índios. Mas esse CPI ele foi um produto do positivismo e do liberalismo, que era motivo que foi criado principalmente por causa da motivação da população, da emoção nacional. Mas em nenhum momento chegou a renovar as propostas para os índios. Ele nem tratou com as nações soberanas, nem nada, numa tentativa de melhorar a condição do índio, criar leis de proteção para ele, nem nada. Até a Revolução de 30, a CPI ela foi um órgão que manteve suas práticas e ideologias fortes. Mesmo com o abalo de 1912, nada foi mudado. Só ficava nessa mesmice. O órgão deveria ajudar, mas no frigir dos ovos ele não ajudava. A questão do índio ela só foi melhorar com a criação da FUNAI pelos militares. A FUNAI ela foi criada na época da ditadura e ela tinha como objetivo proteger os índios. Deveria acabar com esses problemas indígenas e consertar os estragos e qualquer mal-entendido que tivesse sentido por culpa do CPI. Foi a partir da criação da FUNAI que os índios passaram a ter mais direitos, elas passaram a ter maior proteção. Em 1973, elaborado o Estatuto Documentado, esse que vale até os dias atuais, que cria várias maneiras de proteger as terras dos índios, dá mais direitos para eles, faz o Estado ter mais obrigações em cuidar dos índios. Então, a gente vê que no nosso país houve um grande descaso na questão indígena. Só foi há mais ou menos 50 anos que foi criado um órgão que os índios começaram a receber o auxílio que precisavam. Pessoal, espero que tenha dado para vocês entender. Foi uma explicação bem resumida. Logo a seguir a gente vem com a atividade, uma atividade bem simplesinha, bem fácil, de boa. Qualquer dúvida é só falar comigo no privado. Não precisa ser sobre atividade. Tem alguma dúvida sobre o vídeo? Pergunta também, que eu tiro. Eu posso não responder na hora, talvez eu esteja respondendo a outra pessoa, tudo, mas espera um tiquinho que eu respondo você. Gravo um áudio, falo sobre o que é. Mas não esqueça, quando vocês forem falar comigo, põe seu nome e turma, beleza? Lembrando, pessoal, não precisa copiar o texto, precisa copiar os exercícios e depois que terminar, me manda as fotos, beleza? Então, vamos que vamos, pessoal!